Olá, professoras e professores, Sônia Piai aqui. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse tipo de questão chamada questão asserção-razão, que já constava do ENAD e agora vai constar da Prova Nacional Docente. Gente, essa é uma questão que, além de você ter domínio do conteúdo, vai exigir que você tenha também uma clareza em relação ao tipo de questão, que vai exigir uma análise um pouco mais profunda, porque vai levar em conta duas proposições. Veja, ela, na verdade, a estrutura da questão leva em conta uma série de coisas. Primeiro, que tem um texto inicial já de apoio. Depois tem duas proposições intercaladas por essa expressão porquê, né, a palavra porquê, e depois você tem que analisar se tem relação uma proposição com a outra ou não e escolher a alternativa correta. Então, veja, o que a gente tem que pensar? Primeiro, o que é essa questão do tipo asserção-razão? Ela consiste na análise de relação entre duas proposições. Qual proposições? A1 e A2, tá? Elas são ligadas pela palavra porque, sendo que a segunda proposição pode ser ou não a razão ou justificativa da primeira, tá? Então, a partir disso, como é que você vai responder essa questão? Primeiro, você vai ter que ver qual é o tema. O tema aqui você já vê de cara pelo início, pelo texto inicial de apoio, que vai estar falando sobre diversidade, sobre sociedades de aprendizagem, sobre inclusão, olhar a diversidade no sentido da inclusão de todos os segmentos sociais. Então, aqui eu já sei qual é o tema, tá? Como vai estar falando de diversidade e de inclusão, nós vamos citar, vai ter aqui citação de duas leis, e aí tem uma segunda proposição que nós vamos ter que analisar se ela tem relação com a primeira proposição. Como é que a gente responde essa questão? Primeira coisa, ler com atenção o texto de apoio, esse texto de apoio. Toda questão de asserção-razão tem um texto de apoio. O texto de apoio, gente, ele é super importante porque ele já de cara ajuda na análise das proposições. Ele próprio pode dar dicas sobre se as proposições são verdadeiras ou não. Então, essa é a primeira coisa. Nós já vamos ler a questão, mas já vou adiantar alguma coisa. Segundo passo é: considerando esse texto, vamos avaliar as duas proposições, a1 e a2. Como é que eu analiso? Eu vou ler e vou compreender e dizer: ela é verdadeira. Ou não, aqui tem coisa errada, essa proposição é falsa. E eu vou ler a segunda e vou fazer o mesmo movimento. Eu vou ler e dizer: isso aqui é verdadeiro. Ou, não, isso aqui é falso. Ora, se eu vou fazer esse movimento, primeiro vou ler a primeira proposição, para me ajudar a responder, eu já escrevo aqui do lado, ó, coloco um V se for verdadeiro ou um F se for falso, ok? Aí eu vou para a segunda questão e vou fazer o quê? Vou ler e vou colocar aqui do lado para me ajudar depois na escolha das alternativas. Vou colocar V se for verdadeiro e F se for falso. Supondo que as duas questões eu coloquei V de verdadeiro, eu vou ter que, na escolha das alternativas, ficar entre a questão A e B, que vai ter as duas proposições verdadeiras. Só que aqui eu vou ter mais uma coisinha para pensar que nós vamos já chegar lá, tá? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, olha aqui. A asserção 1 é verdadeira, a asserção 2 é falsa. Então, eu já sei que é a alternativa C. Se essa for falsa, tiver aqui o F, né, que eu anotei, e aqui o V, que eu anotei, primeira falsa, segunda for verdadeira, eu já sei que é a alternativa D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a asserção 2 é uma proposição verdadeira. Belezinha, tá fácil. Se as duas forem falsas, se eu ler isso aqui, né, de acordo com o texto de apoio, isso aqui não casa, não é verdadeiro, é falso, esse aqui também é falso,
A alternativa correta seria a E. As duas, a 1 e a 2, são proposições falsas. Até aí tudo bem, gente. Qual é a dificuldade dessa questão? Quando as duas são verdadeiras, eu vou ter que pensar em duas ações que estão aqui nas alternativas A e B. Eu vou ter que olhar para essa segunda proposição e analisar, ver se ela é uma justificativa da primeira. Se ela, vamos dizer, ela é razão da primeira, se ela justifica a primeira. Então, se ela justifica a primeira, é a alternativa A. As duas são verdadeiras e a 2 justifica a primeira. Agora, se as duas são verdadeiras, mas elas são independentes, a segunda não é justificativa da primeira, ela é independente da primeira, ela é uma proposição que fala alguma coisa sobre diversidade, mas não explica, não complementa, não justifica, não é razão da primeira. Eu tenho aqui a alternativa B, que as duas são verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa correta da 1. Bom, vamos ver como é que está isso nessa questão? Primeira coisa, vou ler o texto de apoio. Vamos lá. O desafio do século XXI é a construção de sociedades de aprendizagem na tentativa de superação dos modelos educativos herdados do passado, cujas características homogeneizantes negam a diversidade humana e acabam por engendrar processos de exclusão de diferentes segmentos sociais. Portanto, falar em sociedades de aprendizagem exige compreender o que é diversidade. Exige que se olhe para a sociedade e seu tempo, perguntando o que é diversidade aqui e agora, no contexto do mundo em que estamos e da realidade que vivemos. Muito bem, esse texto é de Guzmão, tá? Deve ser aqui um artigo, né? Da revista Ponto e Vírgula, Antropologia, Diversidade e Educação, um campo de possibilidades. Vamos lá. Agora vem a comanda. Considerando o texto base, então, considerando o que foi dito ali em cima, e os estudos sobre educação para a diversidade, que a gente vê lá em antropologia, em inclusão, né? Avalie as asserções a seguir e a relação entre elas. Agora vamos prestar atenção na primeira proposição. A Lei 10.639 de 2003, que alterou a LDB para incluir no currículo oficial do ensino fundamental e médio a temática da história e cultura africana e afro-brasileira, somada à Lei 11.645 de 2008, que complementa essa normativa com a inserção da história e da cultura indígena, são exemplos que caracterizam um avanço no processo de construção de sociedades de aprendizagem. Certíssimo, verdadeiro. A lei primeira, que incluiu história e cultura africanas na LDB, foi complementada com a segunda, lei de 2008, que incluiu história e cultura indígena. E sim, são exemplos, gente, de construção de sociedades de aprendizagem que acolhem a diversidade. Isso é sociedade de aprendizagem. Acolhimento da diversidade. Não é homogeneização, colocar todo mundo na mesma reguinha e dizer vou ensinar a todos do mesmo jeitinho. Não vou considerar a diferenciação entre os alunos, não vou considerar a diversidade. Isso é um erro. Então, aqui, essa primeira proposição está certinho. Agora vamos ler a segunda. Essas leis não apenas inserem a temática da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no âmbito da legislação escolar, ao alterarem o currículo oficial, como também lançam as bases para a construção da sociedade que a nação deseja ter no futuro, para torná-la mais inclusiva, intercultural,
de modo que contemple verdadeiramente a questão da diversidade étnico-racial. Também é verdadeira. As duas proposições são verdadeiras. E eu já de cara vou dizer para vocês que a segunda tanto complementa, justifica a primeira, ela justifica mais do que complementar, ela justifica. Porque, olha, de cara já está falando. Essas leis, não apenas, essas duas leis, não apenas inseriram e mudaram, inseriram lá na LDB uma alteração e mudaram o currículo, mas pelo texto inicial que a gente leu, elas lançam as bases para a construção de uma sociedade que a gente quer ter no futuro, mais inclusiva, mais justa, intercultural, do jeito que está lá na Constituição Federal, na LDB, de modo que contemple verdadeiramente a questão da diversidade étnico-racial. Sim, a segunda justifica a primeira. Então, vamos ver agora a opção correta. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, são. Só que a B também fala que as duas são verdadeiras. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Ela justificou a 1. Tanto que ela até diz, essas leis, citando as leis acima, não apenas mudam a LDB, mudam o currículo, como elas lançam bases para aquela sociedade de aprendizagem que estava lá no tema inicial. Então, é a alternativa A, porque a 2 justifica, é razão da 1, ok? Então, a alternativa correta é a A. Essa é a questão do tipo asserção-razão. Veja que não basta você ter domínio do conteúdo da antropologia da educação, da inclusão, da questão da diversidade, da questão lá das relações étnico-raciais que estão lá também como objeto de conhecimento da prova nacional docente. Eu preciso conseguir fazer essa relação, compreender se a segunda proposição justifica a primeira, é razão para que a primeira exista. Entenderam? Essa aqui eu achei que estava muito fácil, mas tem uma ou outra que deixa a gente meio na dúvida. Então, precisa ter muita atenção na hora de responder. E pensando nisso, eu preparei para vocês 60 questões do tipo asserção-razão. Então, eu fiz um material que tanto tem o conteúdo da Prova Nacional Docente para o PEB 1, as 20 questões, desculpe, os 20 objetos de conhecimento ou temas da Portaria 331, os 24 temas ou objetos de conhecimento da Portaria 315, que é a formação geral, e depois dessa síntese que eu fiz de cada uma desses objetos de conhecimento desses temas, eu ainda deixei 60 questões só desse tipo, para vocês fazerem esse, entre aspas, treino desse tipo de questão. Eu creio que na prova nacional docente, que são 80 questões, pelo menos umas 10 questões sejam desse tipo, asserção-razão, ok? Lá nesse material, vocês têm depois um gabarito, né, com a alternativa correta e comentando por que ela é correta, ok? Eu vou deixar aqui embaixo depois para vocês o meu WhatsApp, se vocês quiserem obter esse material, eu mando para vocês pelo WhatsApp mesmo, ok? Um abraço e vamos lá treinar essa questão. E, obviamente, primeiro tem que ter o domínio do conhecimento, do conteúdo, dos temas, dos objetos de conhecimento e da legislação, que inclusive eu fiz também 16 questões de legislação lá, deste tipo aqui. Asserção-razão. Eu só fiz questão do tipo asserção-razão, justamente para que vocês consigam treinar mesmo esse tipo de questão. E treinando o tipo de questão, vocês também vão estar adquirindo conhecimento do tema, porque tem lá um reforço do tema também, ok? Um abraço,
Vamos lá, deixa eu só encerrar aqui, um minutinho, eu vou baixar aqui. Agradeço, tá? E fico esperando então vocês me chamarem aqui para adquirirem o material. Obrigada.